Ela foi humilhada na faculdade por ser autista, mas ninguém tinha ideia do seu verdadeiro valor. Karen sempre soube que tinha uma mente curiosa e um dom especial para as ciências, especialmente para a biologia. Desde pequena, passava horas observando as plantas e insetos no quintal de casa, fascinada pela complexidade que os olhos comuns não enxergavam. Com sua maneira meticulosa de fazer anotações e de observar o mundo ao seu redor, ela sempre demonstrou habilidades e uma sensibilidade para detalhes que passavam despercebidos aos outros. Mas, para ela, entrar na faculdade era um sonho muito maior. Era a chance de explorar o que mais amava e de provar para si mesma que, apesar das dificuldades, ela era capaz de conquistar o que desejava. No entanto, a experiência da faculdade começou com uma decepção amarga. No primeiro dia de aula, Karen estava animada e esperava finalmente encontrar pessoas que também amassem a ciência. Mas, desde o início, ela sentiu os olhares de estranheza e ouviu os murmúrios dos colegas que pareciam incomodados com seu jeito diferente. Karen era autista, e sua forma de se comunicar, sua intensidade nos estudos e sua sinceridade incomodavam muitos que não estavam acostumados a lidar com a condição dela. Na primeira semana de aula, durante uma discussão em grupo, Karen fez uma pergunta complexa sobre um estudo que havia lido sobre genética molecular. A forma detalhada como ela formulou a questão deixou os outros alunos confusos, e um dos colegas, um rapaz chamado Rafael, riu e cochichou com os amigos. "Nossa, quem faz uma pergunta dessas? Ela quer aparecer, só pode..." Karen ouviu e por um momento se sentiu congelada. O riso e o comentário fizeram com que outros colegas se entreolhassem, e logo um desconforto silencioso se espalhou pela sala. Quando ela tentou esclarecer sua pergunta, um dos alunos interrompeu. "Karen, dá pra gente tentar seguir a aula? Não estamos no nível de um gênio, afinal." As palavras soaram como um golpe. Karen sentiu o rosto esquentar e abaixou a cabeça envergonhada. Ela sabia que seu jeito de pensar e de fazer perguntas era diferente, mas nunca imaginou que isso causaria tanta rejeição. Sentindo-se isolada, ela saiu da sala logo após o término da aula, evitando até mesmo olhar para os colegas. Sua expectativa de um ambiente acolhedor e intelectual parecia ter sido destruída em poucos dias. Naquela noite, Karen chegou em casa abatida. Seus pais, sempre amorosos e compreensivos, perceberam de imediato que algo estava errado. Sentada à mesa da cozinha com os pais, ela contou o que havia acontecido, confessando seu medo de que a faculdade fosse tão hostil quanto a escola, onde já enfrentara episódios de exclusão e zombaria. "Filha, você é incrível do jeito que é", disse sua mãe, segurando sua mão. "Você tem um jeito único de enxergar o mundo. A faculdade vai ser um desafio, mas não desista do seu sonho por causa dessas pessoas. Mostre a eles do que você é capaz." As palavras da mãe reacenderam algo dentro dela. Karen decidiu que, por mais difíceis que fossem as circunstâncias, ela seguiria em frente. A curiosidade e o amor pela ciência eram partes de quem ela era, e ela não deixaria que risadas ou preconceitos a afastassem de sua paixão. Nos dias que se seguiram, Karen adotou uma postura mais discreta em sala de aula, tentando não chamar muita atenção. Ela evitava fazer perguntas e participava o mínimo possível das discussões. No entanto, ao caminhar pelos corredores da faculdade, ela encontrou um cartaz que anunciava um projeto de pesquisa no Laboratório de Biologia Molecular. Imediatamente, algo em seu coração despertou. Esse era o tipo de oportunidade que ela sempre sonhou, e por mais que estivesse apreensiva com a reação dos colegas, sentiu que precisava ao menos tentar. No dia da seleção para o projeto, ela se dirigiu ao laboratório e foi recebida pelo professor responsável, Dr. Almeida, um homem de fala mansa e olhar atento. Durante a entrevista, ele fez perguntas sobre os interesses acadêmicos de Karen e sobre sua visão do projeto. Karen, sentindo-se à vontade pela primeira vez em muito tempo, falou com paixão sobre o quanto amava a biologia e sobre as horas que passava estudando pesquisas e descobertas recentes na área. Dr. Almeida ficou impressionado. Percebeu que, embora Karen tivesse uma forma diferente de se expressar, seu conhecimento era profundo e seu olhar para a ciência era detalhista e sensível.
Ele decidiu aceitá-la no projeto, acreditando que sua presença poderia acrescentar algo único à equipe. Aos poucos, Karen encontrou no laboratório um refúgio. Lá, ela podia ser ela mesma, explorando ideias e analisando dados sem se preocupar com julgamentos. No entanto, os colegas que trabalhavam com ela no projeto ainda demonstravam certa resistência. Alguns evitavam interagir, enquanto outros faziam comentários debochados quando achavam que ela não estava ouvindo. Uma das alunas do grupo, Marina, certa vez comentou: "Você viu a Karen no laboratório? Parece uma máquina de perguntas sem fim. Será que ela não percebe que ninguém entende nada do que ela fala?" Esses comentários, embora ferissem Karen, não a fizeram desistir. Ela sabia que não poderia mudar a visão dos outros da noite para o dia. Mas dentro de si, ela sentia que cada dificuldade a fortalecia ainda mais. A certeza de que era capaz, somada ao apoio do professor e dos pais, a motivava a continuar. Com o tempo, Dr. Almeida passou a perceber que Karen tinha um talento especial para análises complexas. Sua precisão e atenção aos detalhes, que outros poderiam considerar exageradas, eram um verdadeiro tesouro no contexto do projeto. Karen identificava padrões em dados biológicos que passavam despercebidos aos outros, e graças a isso, a equipe do laboratório começou a fazer progressos surpreendentes. Certo dia, Dr. Almeida elogiou publicamente o trabalho de Karen em uma reunião de equipe, destacando como suas observações precisas e seu conhecimento profundo sobre o tema haviam permitido avanços significativos no projeto. Ao ouvir isso, alguns dos colegas se entreolharam, surpresos e até um pouco incomodados. Pela primeira vez, eles começaram a perceber que a garota que tanto subestimaram possuía uma inteligência extraordinária. Mas para Karen, o reconhecimento de Dr. Almeida foi mais do que uma simples conquista. Foi um sinal de que ela estava no caminho certo e que, apesar dos julgamentos, seu valor verdadeiro iria além de qualquer preconceito. O apoio do professor e o avanço nas pesquisas acenderam uma centelha de autoconfiança que ela nunca antes havia experimentado. No fundo, Karen sabia que ainda enfrentaria desafios e que alguns colegas continuariam a vê-la com preconceito. Mas agora, ao invés de abaixar a cabeça, ela estava determinada a mostrar o quanto era capaz. E sem que ninguém soubesse, ela começava a traçar o que seria sua vingança boa. Uma resposta silenciosa e impactante que, no momento certo, mostraria a todos que, por trás da discriminação e do desprezo, ela guardava algo muito maior. Após o reconhecimento de Dr. Almeida, Karen passou a sentir uma nova motivação cada vez que pisava no laboratório. Ali, longe dos olhares julgadores dos colegas de sala, ela encontrava o espaço que precisava para ser ela mesma. No laboratório, ela podia explorar livremente sua paixão pela biologia molecular e, mais do que isso, desenvolver seu potencial como pesquisadora, sendo valorizada pelas habilidades únicas que trazia a pesquisa. Dr. Almeida passou a observar o trabalho de Karen com ainda mais atenção. Em várias ocasiões, ele notava que ela enxergava padrões onde ninguém mais via, encontrando detalhes que escapavam até mesmo aos pesquisadores mais experientes. Sua habilidade de análise era precisa e meticulosa, fruto de horas de dedicação e de sua visão única, que lhe permitia conectar informações de maneira surpreendente. Um dia, enquanto trabalhavam em uma análise sobre mutações genéticas, Dr. Almeida solicitou que Karen verificasse uma série de dados que haviam coletado. O grupo havia se debruçado sobre aquelas informações durante semanas, mas ainda assim, ninguém conseguira identificar um padrão claro. Karen, em seu jeito reservado, passou os dias seguintes revisando minuciosamente cada dado. Ela tomava notas em um caderno que estava sempre com ela, preenchido com esquemas e observações detalhadas. Finalmente, após dias de análise, Karen descobriu algo que surpreendeu até o professor. Ela identificou uma relação específica entre as mutações e a estrutura molecular que, até então, ninguém havia considerado. Quando apresentou suas descobertas, Dr. Almeida ficou boquiaberto. Ele sabia que, com aquela análise, estavam prestes a dar um passo importante nas pesquisas.
Karen, até então vista como a aluna excêntrica, era agora responsável por um avanço significativo no projeto. No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com seu progresso. Alguns colegas, ainda com dificuldades para aceitar sua presença, começaram a demonstrar ciúmes e até hostilidade. Marina, que já havia feito comentários desdenhosos, parecia cada vez mais incomodada com o fato de Karen estar ganhando reconhecimento. Durante uma reunião, Marina sugeriu que talvez Dr. Almeida estivesse superestimando as observações de Karen. E com todo o respeito, professor, mas acho que o mérito de Karen foi supervalorizado, disse Marina, em tom casual, mas com uma expressão de desdém. Todos estamos trabalhando duro, não é justo dar a ela toda a atenção. O comentário deixou Karen desconfortável, mas Dr. Almeida não hesitou em responder. Marina, todos aqui são valiosos, mas o trabalho da Karen trouxe uma perspectiva que faltava ao grupo. Ela fez observações que nenhum de nós conseguiu ver. No campo da ciência, o talento verdadeiro precisa ser reconhecido. Marina abaixou os olhos, mas o ressentimento em seu rosto era evidente. Karen, por sua vez, sentiu-se ainda mais determinada a continuar seu trabalho, mesmo com a resistência dos colegas. Se antes ela se retraía diante de cada rejeição, agora a confiança nas palavras de Dr. Almeida a impulsionava a avançar. Com o passar dos meses, Karen se tornou uma peça central no projeto de pesquisa. Dr. Almeida começou a confiar-lhe tarefas cada vez mais complexas, e Karen se dedicava intensamente. Ela passava horas no laboratório, analisando e coletando dados, desenvolvendo teorias e construindo conexões que ampliavam os horizontes do estudo. Em pouco tempo, as observações de Karen permitiram que o grupo avançasse para uma nova fase do projeto. No entanto, a atenção crescente que recebia também trouxe novas dificuldades. Os comentários maldosos e as risadas disfarçadas se tornaram mais frequentes. Rafael, que já havia zombado de Karen no início do curso, passou a criticá-la abertamente, especialmente quando ela não estava presente. Muitos colegas riam às escondidas e duvidavam de que ela pudesse realmente ser a responsável pelas descobertas que estavam movimentando o projeto. Aposto que ela só está onde está porque o professor tem pena dela, Rafael dizia, sorrindo com arrogância. Todo mundo sabe que Karen é estranha. Ele está tentando ser inclusivo, só isso. Karen escutava alguns desses comentários, mas decidiu ignorá-los. Sua confiança estava crescendo, e ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, aqueles que duvidavam dela seriam confrontados com uma realidade inegável, seu verdadeiro valor. A cada descoberta, ela se esforçava para aprofundar seus conhecimentos e fortalecer suas habilidades, construindo um trabalho que falava por si mesmo. Foi então que Dr. Almeida fez a ela uma proposta inesperada. Convidou Karen para apresentar as descobertas do grupo em uma conferência acadêmica de renome que aconteceria dali a alguns meses. O evento reuniria pesquisadores de diferentes partes do país e seria uma oportunidade para Karen apresentar ao mundo o impacto do seu trabalho no laboratório. Karen sentiu uma mistura de emoção e nervosismo. Sabia que aquilo era um grande reconhecimento, mas também temia o julgamento e o olhar crítico dos participantes. E, como era de se esperar, nem todos reagiram bem à notícia de que ela seria a representante do grupo. Marina e Rafael, em especial, ficaram indignados com a escolha do professor. Ela? Sério? O professor vai colocar a Karen, a esquisita, para falar em nosso nome? Exclamou Marina em uma roda de amigos. Alguns riram, mas outros pareciam incomodados. Os olhares desdenhosos e as palavras duras dos colegas ecoavam nos pensamentos de Karen, e por um momento ela considerou recusar a oportunidade. Mas ao conversar com o Dr. Almeida, ele a encorajou, dizendo que ela estava mais do que preparada e que a apresentação seria uma prova de sua competência. Karen, você tem algo único para mostrar ao mundo. A ciência precisa de mentes como a sua, de alguém que enxerga além do que é óbvio, ele disse, sorrindo com confiança. Aquelas palavras renovaram o ânimo de Karen, e ela decidiu que estava pronta para enfrentar mais aquele desafio. Nos dias que antecederam a conferência, ela trabalhou incansavelmente para preparar sua apresentação. Com apoio do professor,
Ensaiou diversas vezes e construiu uma fala que mostrava com clareza e profundidade as descobertas que ajudara a alcançar. O dia da conferência finalmente chegou. O auditório estava lotado e Karen sentiu seu coração acelerar enquanto esperava sua vez de subir ao palco. Quando seu nome foi anunciado, ela se levantou e caminhou com determinação até o púlpito, sentindo todos os olhares sobre si. Alguns colegas de faculdade, inclusive Marina e Rafael, estavam na plateia, visivelmente céticos. Karen começou a falar com uma voz firme, mas suave. Ela apresentou os detalhes da pesquisa de forma clara, com segurança e domínio. Enquanto ela explicava cada ponto, o público ouvia atentamente, impressionado com o conhecimento e a profundidade de suas análises. Quando terminou, o auditório ficou em silêncio por um breve momento antes de explodir em aplausos calorosos. Karen sentiu uma onda de alívio e realização. Pela primeira vez, ela percebia que seu valor era reconhecido não apenas por aqueles que a apoiavam, mas até mesmo por aqueles que duvidavam de sua capacidade. Ao descer do palco, foi abordada por vários pesquisadores renomados, que a parabenizaram pela apresentação e demonstraram interesse em colaborar com ela no futuro. Enquanto isso, Marina e Rafael, que antes haviam zombado de Karen, permaneceram em silêncio, constrangidos pela própria descrença. Eles agora viam que, por trás da aparência tranquila e dos comportamentos que haviam julgado como estranhos, havia uma mente brilhante e um coração resiliente. Mas Karen ainda guardava sua vingança boa, uma resposta que mostraria de forma ainda mais impactante que sua força e seu valor eram inabaláveis. Após sua apresentação na conferência, Karen retornou à faculdade com uma nova postura. A recepção calorosa dos pesquisadores e os elogios de Dr. Almeida fizeram-na sentir algo que, até então, era inédito para ela. Um profundo orgulho de ser exatamente quem era. Ela agora sabia que tinha um potencial enorme e que seus dons únicos eram um diferencial. Pela primeira vez, Karen sentia que sua visão especial da ciência e seu jeito meticuloso eram qualidades poderosas. A reação de seus colegas, no entanto, foi variada. Alguns, como Marina e Rafael, mostraram constrangimento e até tentaram evitar Karen, envergonhados pelo desdém e descrença que haviam expressado antes. Outros, surpresos com o talento dela, começaram a tratá-la com mais respeito e admiração. Mas Karen percebeu que não precisava mais se importar com o que os outros pensavam. Agora, ela estava focada em seu trabalho e no impacto que poderia causar, tanto na ciência quanto na vida das pessoas ao seu redor. Dr. Almeida ficou profundamente orgulhoso de Karen e decidiu promovê-la a uma posição de maior responsabilidade no laboratório. Ele a convidou para liderar uma nova fase do projeto, dando-lhe autonomia para guiar o trabalho e tomar decisões cruciais para as próximas etapas da pesquisa. A confiança do professor e o apoio dos novos colegas motivaram Karen ainda mais, e ela passou a trabalhar com dedicação redobrada. Com o tempo, sua trajetória inspiradora começou a ganhar visibilidade na própria universidade. Professores de outras disciplinas falavam sobre o exemplo de Karen, e alunos que antes a ignoravam agora vinham pedir conselhos sobre estudos e técnicas de pesquisa. Karen, sempre generosa e disposta a ajudar, passou a orientar alguns estudantes mais novos, compartilhando não apenas seu conhecimento científico, mas também suas experiências de vida e de superação. Ela sabia que, como ela mesma já sentira, muitos deles enfrentavam julgamentos e dificuldades, e queria que tivessem o apoio que ela própria lutou tanto para conseguir. Enquanto isso, Marina e Rafael continuavam observando de longe, visivelmente incomodados com o sucesso de Karen. Rafael, em particular, parecia ainda nutrir uma certa inveja e, em uma tentativa de provocar, sugeriu em uma conversa de corredor que não entendia por que tanto alvoroço sobre o trabalho de Karen. Ele insinuava que talvez a atenção que ela recebia fosse exagerada. Karen ouviu essas palavras, mas ao invés de responder, ela apenas sorriu e continuou em silêncio. Havia aprendido que a melhor resposta não era revidar com palavras, mas sim com ações. A história dela, agora, falava por si só. Pouco tempo depois, Karen recebeu um convite que mudaria sua vida.
Uma universidade de renome na Europa, impressionada com o trabalho que ela apresentara na conferência, ofereceu-lhe uma bolsa para realizar um estágio avançado em um dos mais respeitados centros de pesquisa genética do mundo. Era uma oportunidade grandiosa, que não apenas a levaria para fora do país, mas também lhe permitiria trabalhar ao lado dos maiores especialistas da área. Dr. Almeida, emocionado com a notícia, a parabenizou e incentivou a aceitar. Karen ficou empolgada e ansiosa para contar a novidade aos pais e ao professor. Ao mesmo tempo, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ela sabia que esta era a chance de mostrar, de uma vez por todas, que o preconceito e as atitudes hostis de alguns colegas nunca a haviam parado. Ela queria que sua vingança fosse uma lição de crescimento para eles e que percebessem o quanto haviam perdido ao tratá-la com desdém e discriminação. Karen aceitou o convite para o estágio e, antes de partir, organizou uma apresentação final de despedida no laboratório, aberta a todos os alunos e professores do curso. O evento foi divulgado pela faculdade e muitos se interessaram em participar, curiosos para ver o resultado de sua pesquisa e de suas descobertas. Marina e Rafael, mesmo constrangidos, também compareceram, não resistindo à curiosidade sobre o que Karen apresentaria. Na apresentação, Karen explicou com clareza e profundidade todos os avanços que seu trabalho havia trazido para a pesquisa do laboratório. A cada slide, a cada dado exposto, a plateia via o reflexo de sua dedicação e do talento que, até então, poucos realmente haviam compreendido. Sua fala era precisa e direta, demonstrando um domínio absoluto sobre o tema. Quando concluiu, recebeu uma longa salva de palmas dos presentes. Mas Karen não havia terminado. Em um momento de silêncio, ela olhou para os colegas e disse: "Vocês sabem, muitas vezes fui tratada como se minha presença aqui fosse um erro, ou como se eu não fosse capaz. Mas isso me fez mais forte. Por muito tempo, pensei que precisava provar meu valor. Hoje, eu percebo que nunca precisei provar nada, a não ser para mim mesma." As palavras deixaram o ambiente em um silêncio reflexivo. Todos sabiam a quem ela se referia, e Marina e Rafael abaixaram os olhos, envergonhados. Karen, com uma tranquilidade profunda, continuou: "Tenho orgulho de dizer que recebi uma bolsa internacional e, em breve, estarei trabalhando com alguns dos melhores pesquisadores do mundo. E vou levar comigo tudo o que aprendi aqui, cada dificuldade e cada vitória." Ela sorriu com o olhar fixo nos colegas, transmitindo uma mensagem que era ao mesmo tempo de perdão e de lição. Karen sabia que, mais do que qualquer outro gesto, sua trajetória era a prova de que a discriminação e o preconceito jamais poderiam destruir a verdadeira grandeza de alguém. Após a apresentação, alguns colegas se aproximaram para parabenizá-la e desejar-lhe sucesso. Entre eles estavam Marina e Rafael, que, constrangidos e sem palavras, tentaram se desculpar. Karen, mantendo sua postura serena, apenas respondeu: "Todos temos muito o que aprender, e acredito que isso faz parte da jornada. Desejo o melhor para vocês." Com isso, ela encerrou a conversa com um sorriso, deixando-os não apenas em paz, mas com algo em que pensar. Sua vingança boa havia sido uma lição sutil, mas poderosa. Ela havia triunfado, não pelo orgulho ou pela necessidade de aceitação, mas porque acreditou em si mesma e nunca desistiu. A viagem para a Europa abriu portas para Karen que ela jamais imaginara. Durante seu estágio, ela trabalhou em pesquisas revolucionárias e foi rapidamente reconhecida por seu talento e dedicação. Suas descobertas passaram a ser publicadas em revistas científicas e seu nome tornou-se referência em sua área. No entanto, Karen jamais se esqueceu de onde viera e do valor de sua trajetória. Ela sabia que sua história poderia servir como inspiração para outras pessoas que enfrentavam dificuldades e preconceitos. Karen passou a participar de eventos internacionais, onde compartilhava sua jornada com outros jovens e professores, incentivando a inclusão e a valorização da diversidade em ambientes acadêmicos. Ela falava abertamente sobre o preconceito que enfrentou e sobre a importância de respeitar as diferenças, destacando o quanto o apoio de pessoas como seus pais e Dr. Almeida fora essencial para seu sucesso. A Universidade Brasileira, orgulhosa de sua ex-aluna, passou a contar sua história como exemplo de superação e inclusão.
Professores de diferentes cursos passaram a usar sua trajetória como exemplo de resiliência e determinação. E a mensagem que ela deixara ecoava pelos corredores. De volta ao Brasil anos depois, Karen foi homenageada pela universidade. Agora uma referência em sua área e uma mulher admirada por sua integridade e força. Ao subir ao palco para receber a homenagem, ela refletiu sobre a importância de nunca subestimar ninguém, de olhar para as pessoas além dos rótulos e julgamentos superficiais. Afinal, o valor de uma pessoa não pode ser medido pelos outros, mas pela grandeza de seu coração e pela coragem de seguir seus sonhos, mesmo quando o caminho é solitário. Karen era a prova viva de que, com perseverança, amor próprio e uma vingança que ensina e transforma, é possível mudar a visão do mundo e de nós mesmos. Anos depois de sua conquista internacional e da homenagem na universidade, Karen retornou ao Brasil como uma referência consolidada no campo da biologia molecular. Ela havia alcançado sucesso e reconhecimento em várias partes do mundo, mas agora queria fazer algo significativo em sua própria terra natal. Mais do que expandir seu conhecimento, Karen sentia que sua missão era transmitir à próxima geração de estudantes a importância de enxergar o mundo com mais empatia e respeito às diferenças. Ao retornar, Karen foi convidada a ocupar uma posição de destaque na universidade onde tudo começou, e decidiu que aceitaria o convite, pois queria que a sua experiência pessoal servisse como exemplo e como oportunidade para transformar aquele ambiente. Sabia que alguns dos professores e alunos ainda estavam lá, incluindo alguns de seus antigos colegas, agora formados e atuando como professores assistentes. Essa era a chance de reencontrá-los e de continuar, de uma forma diferente, com sua vingança boa, ajudando a construir uma universidade mais inclusiva e acolhedora, onde ninguém precisasse passar pelo que ela enfrentou. Logo após iniciar seu trabalho como professora e pesquisadora, Karen propôs uma série de programas de inclusão e conscientização sobre neurodiversidade e outras condições. Seu objetivo era tornar a universidade um lugar mais acolhedor para alunos autistas e para todos aqueles que precisavam de apoio especial. Os projetos de Karen incluíam a criação de um grupo de mentoria, onde alunos com dificuldades pudessem ter o suporte e a orientação de professores e colegas, e oficinas de treinamento para educadores, ajudando-os a identificar e respeitar as necessidades de cada aluno. Os resultados começaram a aparecer rapidamente. Estudantes que antes se sentiam invisíveis e isolados, agora tinham um espaço onde suas vozes eram ouvidas, onde podiam expressar suas ideias sem medo de julgamentos. Karen era vista nos corredores da universidade conversando com os alunos, orientando-os em projetos e dando conselhos. Ela sabia que, por vezes, era difícil para eles acreditar em seu potencial quando o mundo parecia insistir em rótulos e preconceitos, mas como alguém que havia enfrentado esses desafios, sentia-se ainda mais comprometida em apoiá-los. Entre os alunos que passaram a frequentar as sessões de mentoria estava Letícia, uma jovem brilhante e dedicada, que, assim como Karen, possuía uma mente curiosa e inquieta para a ciência, mas enfrentava dificuldades para se integrar no ambiente universitário. Letícia, por causa de seu jeito introvertido e metódico, também havia sido alvo de comentários e desdém por parte de alguns colegas. Karen, ao conhecer a história de Letícia, lembrou-se imediatamente de sua própria jornada e ofereceu a ela o apoio e a confiança que tanto faltaram em seu próprio percurso. Com o tempo, Letícia começou a se destacar em seu curso e, inspirada pelo exemplo de Karen, também desenvolveu uma pesquisa inovadora. Na apresentação de seu primeiro projeto acadêmico, Karen estava lá, aplaudindo-a com orgulho e emocionada ao ver que sua influência começava a dar frutos. Letícia, agora confiante, agradeceu publicamente a Karen por tê-la encorajado a não desistir. A antiga reputação de Karen, aquela de aluna esquisita ou aluna excêntrica, foi completamente transformada. Seus colegas, incluindo Marina e Rafael, que agora trabalhavam como assistentes de pesquisa, passaram a admirá-la de verdade, reconhecendo o quanto subestimaram o valor que ela tinha e o impacto que suas palavras poderiam ter. Para eles, a presença de Karen na universidade tornou-se um aprendizado profundo e uma lembrança constante de que o valor de alguém não está na forma como ela é percebida superficialmente,
mas em sua coragem e integridade. Um dia, ao final de uma palestra, Rafael, que fora um dos mais críticos no passado, se aproximou de Karen e, visivelmente arrependido, disse: Karen, quero que você saiba o quanto me arrependo do que disse no passado. Eu era imaturo e nunca entendi a grandiosidade do que você representava. Obrigado por não guardar rancor e por ser um exemplo para todos nós. Karen sorriu, com a mesma serenidade que sempre carregou. Rafael, todos nós temos nossas jornadas e nossas lições a aprender. Fico feliz que hoje você possa ver as coisas de outra forma. É isso que realmente importa. A história de Karen passou a ser compartilhada na universidade e em outros centros acadêmicos, tornando-se um exemplo inspirador de superação, inclusão e respeito. Alunos e professores passaram a enxergar a ciência não apenas como uma disciplina técnica, mas como um campo onde as diferenças e a singularidade de cada um deveriam ser celebradas e integradas. Karen inspirava todos a serem mais humanos, a olhar além dos rótulos e a valorizar o que cada indivíduo tinha a oferecer. Karen continuou sua carreira acadêmica, publicando artigos importantes e desenvolvendo pesquisas que avançaram ainda mais o campo da biologia molecular. Mas, para ela, o maior legado não estava em seus trabalhos científicos, mas nas vidas que tocou e nas mentes que ajudou a abrir. Ela sabia que o impacto verdadeiro estava em ver estudantes que antes se sentiam invisíveis, acreditando em si mesmos e buscando seus sonhos com coragem. Ao longo dos anos, Karen organizou congressos e eventos dedicados à neurodiversidade, tornando-se uma das maiores referências na área de inclusão acadêmica. Ela também escreveu um livro contando sua história e discutindo a importância de uma educação mais humana e inclusiva, que rapidamente se tornou leitura obrigatória em diversas universidades. Na última página do livro, Karen deixou uma dedicatória simples, mas poderosa. A todos os que já se sentiram invisíveis ou incapazes, lembrem-se, seu valor é único e o mundo precisa de suas contribuições. E lembrem-se de que em toda jornada de superação, o amor e o respeito por si mesmo são a maior das conquistas. Karen sabia que sua jornada havia completado um ciclo. E ao olhar para os corredores da universidade, agora repletos de alunos que se sentiam acolhidos e respeitados, ela sentiu-se finalmente em paz. Eu desejo que esse vídeo te inspire a não desistir dos seus sonhos. E eu quero te encontrar no próximo vídeo também, então não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E se gostou, deixe seu comentário e aproveite para nos contar de que lugar você está assistindo. Eu quero muito saber o que você mais gostou no vídeo. E se quiser ver mais vídeos com histórias lindas assim, é só clicar em algum desses vídeos que está aparecendo em sua tela. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!